Olá, boa tarde, 1h06. Esse é o Sala de Redação, uma quarta-feira, é véspera de jogo importante do Inter pela Libertadores. O jogo nem tão importante do Grêmio pela Copa Sul-Americana, mas enfim, é jogo do Grêmio. Serão muitos meninos para serem observados, ou seja, é uma véspera importante, né? E brasileiros na Libertadores que pouparam os jogadores acabaram quebrando a cara na Libertadores. Bom, a gente vai falar de tudo isso e das alterações que o técnico do Inter está fazendo para o jogo de amanhã lá no Paraguai. Tudo isso em nome de Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ainda IESA, agora é Fiat é IESA, né? Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário e benefício. Planos de saúde empresariais, Sumed, carinho pela vida. Atenção, senhores síndicos. Lhes apresento a Objetiva Administradora de Condomínios, que está há 24 anos no mercado e é especialista no que faz. Está chegando em Porto Alegre, já tem em Novo Hamburgo, São Leopoldo, está chegando em Porto Alegre também. Então, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Leonardo Oliveira, tu estavas participando há pouco de Esportes ao Meio-Dia e tu estavas falando com o Felipe Gamba das alterações que o técnico do Inter pretende fazer para o jogo de amanhã. Eu quero que tu faça um resumo disso para a gente poder debater e para aqueles que ligaram o rádio há pouco, né? Tem cara que ouve o Sala de Redação, fica livre há uma hora e começa a ouvir rádio. E não pode ouvir Esportes ao Meio-Dia, então vamos passar para todo mundo, tá bom, Leonardo? Vamos lá, Pedrão. Boa tarde. A informação trazida pelo Rodrigo é que no treino de ontem, o Ramires treinou, comandou uma equipe com Lomba, o Saravia na direita, no lugar do Rodinei, Lucas Ribeiro na vaga de Zé Gabriel, Cuesta e Léo Borges. Tá saindo Moisés. Johnny, aí não jogaria Dourado, Edenilson e Tyson. O trio ofensivo teria Caio Vidal, Yuri e Carlos Palacios. Moisés e o Dourado e Rodinei e o Galhardo seriam preservações, tá? A saída do Maurício para a entrada do Caio Vidal já seria uma opção técnica, assim como a saída do Zé Gabriel para a entrada do Lucas Ribeiro. Eu vejo como preservação, mas eu vejo também como alguns movimentos que o Ramires quer fazer. A questão da cabeça de área ainda não está resolvida. A questão da defesa, não à toa o Inter está buscando o Martin Cáceres, uruguaio, né, para ter um zagueiro com maior imposição, um zagueiro que se encaixe na ideia de jogo, mas tenha mais imposição. Me falaram no Beira-Rio que um modelo de camisa 5 seria o Felipe Melo, que é um cara que sabe jogar, mas que tem temperamento. O Inter tenta o Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos, porque percebe no Moisés algumas dificuldades de mais refino técnico, é um jogador de imposição, mas que é um jogador que tenha mais qualidade técnica e que tenha também mais recursos até para, numa progressão ofensiva, sim, jogar por dentro. Então, Pedro, tem alguns movimentos que são de preservação, sim, mas tem movimentos que me parecem já de busca para soluções que a equipe não tem. Tá bom. Potter, o que tu tá achando disso? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os companheiros de sala de redação, audiência. Eu acho a mesma coisa que o Léo. Acho que tem movimentos sim, de conservação, porque tem algumas figuras que são titulares absolutas, elas estão bem. Então não tem por que elas saírem de um jogo decisivo, né? Cito o Galhardo. O Galhardo é o titular dele, do Ramires, e ele vem fazendo gols. Então a gente não tem nenhuma dúvida que aí há uma preservação. Ainda bem que tem o Yuri Alberto, né? Que é um jogador de categoria ali para entrar no lugar dele. E a gente vê alguns pedidos, inclusive, não sei se o Ramires disse que não acompanha muito o que cerca o Inter aqui em Porto Alegre, né, de torcida, de imprensa, mas o Caio Vidal aparentemente começa a pintar como porque as outras questões estão falhando, né, questões eu chamo Palácios, né. É bom ele olhar pro lado porque já estão vaiando ele lá e pedindo coisas, né. Certamente não hoje... seria cansaço, gente. Hoje ele ouviu... me meti aí só pra gente continuar nesse assunto. Acho que é uma mistura. Aí eu fico em dúvida com o Moisés, ele tem falado muito de cansaço, né? Ele tem falado muito de cansaço. Aí aquela coisa do Moisés, a preguiça num determinado lance. Eu não sei se daqui a pouco não é essa a avaliação dele, mas né? o Rodinei não seria, cansados, né, e rendendo menos. O Rodinei é cansaço, desculpa. O Rodinei é cansaço.
Mas, até porque o Rodinei é o cara que tem mais assistências no time do Inter, 7, sendo 5 em cruzamentos. O Moisés também é o cara da bola parada, né? Então, talvez tenha, assim, um pouco de cansaço, mas em alguns casos tem de observação técnica. O Moisés, embora seja o cara da bola parada, ele não. Mas será que é a hora amanhã? Será que o jogo amanhã é a hora para fazer isso aí? Esse é o meu questionamento, Pedro. Tá, mas aí a gente... no Esportes ao meio-dia pro Gamba, Diogo. Mas será que ele não pensou, Léo? Será que ele não pensou, Léo? Desculpa me meter, só pra gente ir fazendo o bate-bola aqui. Será que ele também não pode ter pensado assim, ó, Léo? Moisés, tá bem, ele tem a bola parada, mas nos últimos jogos ele tem comprometido em lances de jogo, no gesto técnico, né? Daqui a pouco ele tá fazendo umas medidas. Alguns jogadores, o Moisés é um cara que depende muito da parte física. Se a parte física dele não tá legal, ele quase que some do jogo, né? Eu acho que tem algumas análises que são por aí. O Potter trouxe, até foi Potter, me lembra, na segunda ou acho que foi na sexta, né, Potter? Tu disseste, depois do jogo lá do Always Red contra o Olímpia, de que o jogo do Inter não era o Grenal. O jogo do Inter é quinta-feira. E eu vou na mesma linha do Potter. O Grenal é importante, o Gauchão é importante, tem a questão de título, mas a Libertadores, ela tá numa prateleira acima. Se é para preservar, não é no jogo de quinta, se é para recuperar. Eu acho que o jogo de quinta, não sei se o Potter, né, concorda, mas o jogo de quinta é o jogo do limite. É o jogo de jogar, como dizem os espanhóis, a morir. A gente, claro que a gente está trabalhando com uma escalação treinada, que não quer dizer que será a escalada, né? Eu acho que o Guerrinha chegou a falar isso ontem, né? Que o resultado de amanhã, de hoje, amanhã, o jogo começa hoje, acaba amanhã, entre Tátira e Always Ready, podia interferir em algum tipo de escalação. E eu falei, Guerrinha, eu acho que esse cara trabalha muito mais com o adversário. Então ele já está treinando e pensando no adversário. Então eu acredito que esse time já possa estar montado na cabeça e há preservação para o Grenal. A notícia boa é que o Grenal aumenta de altura na cabeça do Ramírez, o que não ficou muito claro na sua entrevista coletiva. Né? Ele não coloca o peso do Grenal que o torcedor coloca, isso é ruim. E ao mesmo tempo, Pedro, acho que também entra preservação com algumas tentativas. Bom, vamos por aqui. Porque o Caio Vidal não aprendeu a driblar da entrevista coletiva de domingo às 6:30 da tarde até quinta-feira. Porque ele disse que ele tem dificuldade no jogo, né? Que ele joga com a bola no pé, de em poucos espaços driblar. Exatamente. Mas aí a resposta dele já foi um pouquinho mais feliz do que a do Palácios, por exemplo. Assim, o Caio Vidal já fez mais que o Palácios. Não tô acabando com a carreira do Palácios, ao contrário. Ele não se adaptou ainda e daí às vezes demora mesmo. Tem jogador que demora a se adaptar. Ainda mais estrangeiro, né? E jovem como ele. Agora, como é tudo imediato pro Inter, o Gauchão acaba domingo. E a Libertadores, se mosquear, pode perder a vaga nesse meio de semana, hoje e amanhã, ele vai ter que acelerar algumas coisas, alguns processos. E acredito que sim, tem testes aí que podem ser definitivos. Né? Porque, por exemplo, assim, time reserva, Pedro. O Nonato é reserva ou titular? Não, aí pra mim, Grenal é peso 3. Né? O Nonato é reserva. Titular é o Tyson. Titular é o Tyson. Se a última partida que o Tyson não pode jogar é domingo. Titular é o Tyson. Isso é verdade. Isso é verdade. Que a gente não tinha contado isso. Guerrinho, o que tu tá achando? O Nonato foi bem no Grenal, então daqui a pouco ele pensou, né, Guerrinha, e dá uma outra oportunidade pra ele. Quem são os 11 dele, né, pra gente falar quantos... A gente não consegue citar, vai jogar com 7 reservas. Não tem. Tem algumas situações que a gente não tem ideia, né? Não. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Guerrinho, o que tu tá achando dessas alterações, se elas acontecerem realmente? Não é novidade, Pedro. Muda de jogo para jogo. Depende do adversário, depende da hora, depende da janta. É assim, tá? Não é assim que se faz futebol. Não é assim. Futebol, tu escala o teu time, tu tem o teu time, o melhor time, tu tem as primeiras opções, tu dá entrosamento, busca vitórias para ter confiança. É assim que se faz futebol. No mundo inteiro é assim. Não, mas na Europa não é assim. Sim, na Europa sai um da seleção da França e entra um da seleção da Alemanha. É diferente. Aqui não. Aqui sai um do que vem vem lá da Ucrânia e entra o outro que vem de São Caetano. Quer dizer, muda tudo. É tudo completamente diferente. É diferente. Né? Então, eu acho que... Eu vou dizer de novo aqui, porque eu sou meio apurado para dizer as coisas. São duas competições que é só questão de tempo. O Inter na Libertadores, e acho que vai passar sim, porque joga por 4 resultados em 6 possíveis, mas logo ali na frente vai dançar, porque não tem bala para segurar o petardo. Joga menos do que a grande maioria. E o Campeonato pro Gaúcho, pelo que aconteceu no domingo, foi pro ralo.
Foi pro ralo. Ah, vai reverter. Mas vem cá, o Inter tem uma vitória na Arena na vida inteira. Ah, mas pode ganhar a segunda? Pode, mas a tendência não é essa. Não é essa. A tendência é não ganhar o jogo, é empatar o jogo, vamos supor, na melhor das hipóteses. E aí perdeu o campeonato. E na Libertadores, nós estamos vendo aí, ontem, aliás, os 4 brasileiros ontem perderam. Verdade que 2 deles pouparam e o São Paulo nem merecia ter perdido. Eu vi o jogo do São Paulo. O Palmeiras é mais preocupante, levou 4 gols em casa. Puta, um time que leva 4 gols em casa não pode ter outra sorte de não ser a derrota. Mas a maioria joga mais do que o Internacional. O Internacional terá que, obrigatoriamente, para ter um pouquinho mais de vida longa na Libertadores, ser o primeiro do grupo. Porque sendo o segundo, muito provavelmente, ele vai pegar um peso pesado. E pegando peso pesado, para quem não ganha fora de casa, fim da festa é logo ali. Tá. Deixa eu mudar um pouco de assunto pra gente falar um pouco do Grêmio, senão daqui a pouco o Bagé dá um discurso contra o programa. Tô e o só Douglas ouvindo. Costa, bonitão. E o Douglas Costa, me fala. Tava só ouvindo aqui, nem entrei no assunto, senão alguns acham que é corneta e tal. Eu tava analisando não te mete, aqui. Não te mete. Se fosse o Celso Rotti, mas como o cara é espanhol, tem que ter mais paciência com ele. É verdade. O Pedro, tu pega, por de dar um exemplo. pau nele aí, Bagé. Mas eu não tô citando nomes, eu só atirei a touca pra cima, né? Não, Tu mas que exatamente. vestiu, Aqui não- no não programa citei tem nome gente nenhum. que defende ele, tem gente que critica e Exatamente. defende, tem gente que defende. Mas ele é, só tanto, ele critica. perdeu 2 Grenais no Gauchão, mas o Grenal não vale nada. A importância é a Libertadores. Até Agora, porque, se ele né, tivesse Bagé? vencido, talvez tivesse um peso Todas diferente. as críticas ao Rotti, eu tenho certeza que tu acompanhava isso de perto, elas eram bem colocadas, né? Porque o Celso Rotti Mas é uma cometeu figura alguns de equívocos. linguagem a história do Celso Rotti, né? Mas vamos lá, o Pedro, eu até quero, Pedro, começar por uma outra situação, que é a questão do Ferreira. O Eduardo Gabardo trouxe uma informação, e agora, antes de entrar no sala, eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive pessoas que são difíceis de confirmar alguma coisa, mas realmente confirmaram. O Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira, ele está agora com residência fixa lá na Ucrânia, né, acompanhando lá no Shakhtar o TT. Inclusive ele acabou de fundar lá, lançou um clube de futebol lá também, o Pablo Bueno. E ele chega no domingo a Porto Alegre e realmente o Grêmio senta na semana que vem com o Pablo para tratar de uma prorrogação de contrato, porque teve um litígio, né? Teve uma briga jurídica para que se tivesse essa primeira renovação com o Ferreira. E aí o staff do Ferreira, comandado pelo Pablo Bueno, eles exigiram algumas coisas, e dentre essas coisas foi uma escala de multa rescisória na possibilidade de venda para a Europa, né? Por exemplo, pela relação que tem do empresário do Pablo Bueno com o Shakhtar Donetsk, se o Shakhtar fizer uma proposta, o Shakhtar tira o Ferreira do Grêmio por 12 milhões de euros. Agora, se for uma proposta de um clube da Espanha ou da Itália, aí vai para 12 milhões. Se for uma proposta do futebol da Inglaterra, aí são 15 milhões. Mas o certo é que o contrato esse do Ferreira é até 23. E a ideia do Grêmio neste momento é sentar com o Ferreira, com o Pablo Bueno, para poder prorrogar esse contrato e aumentar essa cláusula rescisória. Porque o Grêmio já corre um risco. E aumentar o salário dele também, né? Não, aí aumenta Eles não tudo. jogam nada lá que Tem que ganha um aumentar o monte. salário. Aí tu mexe em tudo. Esse foi até o tema, Bagé, da abertura da minha coluna hoje. Sim, Me eu vi. assopraram essa história ontem. E assim, o Ferreira, o Pablo foi muito perspicaz na renovação, né? Claro. Porque ele consegue... É que o Pablo acreditava nele e o Grêmio menos. O Grêmio Ele não acreditou tinha... mais, né? Tanto na que com o Renato ele era o terceiro reserva. Exato. Entrava o Everton, esse aí, dos Entrava o 500 mil Everton. por mês aí. Não, ele volta a jogar em setembro, o Ferreira, contra o Palmeiras, né? Ele renova e volta a jogar. E ele faz gol na volta, né? Gol de cabeça no final, o Grêmio empata o jogo. Mas o Pablo foi muito perspicaz porque ele consegue renovar o contrato, ele consegue um aumento significativo pro Ferreira, com escalonamentos, e mantém a multa baixa. Ele apostou no Ferreira. Talvez ele não contasse que o Ferreira batesse as metas tão cedo. O salário do Ferreira já dobrou pelas metas. O Ferreira hoje já está numa outra prateleira. O que o Grêmio pretende é colocar numa Eu prateleira... gostaria, inclusive, que o Thiago dobrasse o teu amanhã de manhã, ou o Toí, ou alguém por do meta, ramo. Por meta, hein, Pedro? Eu não paro de falar, tu imagina se fosse por palavra. Deus do livre. Mas enfim... Mas não, Pedro... Isso, e aí- aí sim. Aí Aí o Pedro. Aí o a homem gente- vai ganhar PPR, vai ser uma loucura. Ele Aí a merece. gente, Tá aí, com a gente tá, ciúme dele. aí a gente tá grande, né? Aí a gente tá grande. Mas enfim, pô, a gente gosta de microfone, né, Pedro? Todo mundo gosta de microfone. Mas o Ferreirinha, ele dobrou o salário. O que o Grêmio quer agora é colocá-lo numa prateleira mais acima. E aí tu, renovando o contrato dele, mexendo no contrato, dando aumento, a multa nacional, ela é a partir de um cálculo. Tu não consegue estipular valor.
né? É pelo cálculo. Mas a multa para fora, aí tu pode colocar o valor que tu quiser. Então o Grêmio tem essa pretensão. O que o Grêmio não contava lá atrás, eu acho que o Grêmio apostava no Ferreira mais a longo prazo. O Grêmio não contava que o PP fosse vendido logo e que o Ferreira, nessa temporada, tenha feito 10 gols em 20 jogos e tenha ficado de fora de apenas 2 jogos do Grêmio. Tu sabe que eu, em algumas conversas com o Pablo, em determinado momento, quando tava aquele litígio e tal, eu cheguei a perguntar isso pra ele. Cara, mas vem cá, será que não tá apressando um pouco? Poxa, o menino tá no Grêmio, cara. Ele é um cara ainda pouco conhecido, ele não teve nem sequer oportunidades. Será que é o momento de brigar com um clube do tamanho do Grêmio? Peraí, ele tá na fila ainda buscando espaço, né? Ele teve oportunidades em clubes menores e ele cravava. Bagé, ele precisa só de sequência. Ele precisa de confiança. Ele acreditava no Ferreira de uma maneira que eu confesso a vocês que ninguém acredita. Ele tem 23 anos, né? Certo? Ele tem 23 anos. Deixava ele como terceiro reserva. Ele não tem 18, 19, 20. Ele está numa faixa de idade que daqui um ano que se perde nesse processo, tu atrapalha demais o mercado depois para fora. É que o Ferreira, né, Diogo? O Ferreira, ele tem uma trajetória diferente, assim. O Ferreira, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas ele esteve com um pé fora do Grêmio porque o Ferreira foi emprestado pro Toledo, pro São Luís. O Ferreira estava no Aimoré, no Gauchão de 99. E só não ficou pela questão de uma facite plantar. E aí ele volta pro Grêmio, o Pablo implorando para que desse uma nova chance para que ele seguisse treinando, porque a ideia do Grêmio era o seguinte, terminava aquele contrato dele em setembro de 19, muito obrigado, siga seu caminho. E a trajetória do Ferreira, ela seria de Série C, Série D, pela sua oportunidade. Quase repetição do caso Jonas, viu, Potter? Quase repetição do caso Jonas. O Renato erra nessa reta final, né? Onde o PP desanda. Porque em todas as outras épocas, os titulares do Grêmio eram os principais jogadores do Grêmio nos momentos deles, né? Mas o próprio PP chegou a ser o principal e o Cebolinha, né? Então, o PP era reserva, ele era reserva porque ele era reserva. Mas o PP podia ir pra direita, Potter. Essa era a discussão. O Grêmio terminava os jogos... Sim, na reta final. Com Everton na esquerda, ou melhor, com PP na esquerda... E aí depois o Everton vinha para o meio e colocava mais um jogador na extrema. Quer dizer, a discussão toda. Tanto que o PP, ele é reserva lá do Everton e tem uma temporada aí que ele é o jogador que mais vezes atua. Quer dizer, sim, o Everton de alguma maneira o Grêmio atrasou, né? O PP também. Sim, então, teve atraso. Aliás, o PP pediu para viajar. Ontem até eu fiz uma brincadeira, né, que na lista de relacionados deveria ser o castigo, né? Pá, vai lá e leva ele para jogar num jogo que vale um pouco menos na Venezuela contra os reservas do Aragua. Mas a informação que eu recebi ontem é que ele pediu para viajar. Ele pediu para jogar, porque provavelmente ele entra pelo menos no segundo tempo, acredito que ele não começa, para funcionar, Pedro, quase como uma despedida dele do Grêmio. E eu não respondi a tua pergunta, Pedro, só que sobre o Douglas Costa, a informação que se tem é que o aval da Juventus já foi dado para o jogador e para o empresário. E que é uma questão aí de... Mas é empréstimo ou vem em definitivo? Não, é isso que... É isso que tá pegando, né? É isso que tá pegando. 2 anos e meio de contrato para o Grêmio. Porque ele teria que, para que ele fosse emprestado para o Grêmio, por toda uma questão lá, digamos, financeira, tributária também do mercado lá da Itália e da Juventus, ele teria que daqui a pouco renovar por mais uma temporada com a Juventus. E aí a gente tem questão de valores que ele vai abrir mão, valores que ele ainda tem que receber da Juventus ou não, mas o aval da Juventus para a vinda dele ao Grêmio, esse parece que não é mais problema nenhum. Eu recebi uma notícia arrasadora, Potter, que foi trazida pelo Bagé agora. O Aragua joga com o time reserva. Deve ser um time melhor, porque o titular Aragua B. Melhorou a chance do Aragua, Pedro. Subiu o Aragua. Aragua deu uma subida aí agora. Às vezes tu muda o time melhora, Pedro. Daqui a pouco, daqui a pouco não é só jogador de beisebol, vai entrar o jogo de bola. Pior do que toma 8-0, toma 6-0 em 25 minutos. É difícil de achar, né? É difícil. O reserva do Aragua, agora tu vê que coisa louca. Bom, até eu vou perguntar para os gremistas, Bagé, amanhã, como é que tu vai acompanhar que é quase uma dobrada, né? Quase no exato momento. Acho que vai secar o Inter. 21h30 ou 21h15? Como é que tá? O Inter 21 e o outro, o Grêmio 21h30. O Grêmio 9h30. Ah, tá. Como é que vai fazer, Bagé? Eu olho, obviamente. Não, de verdade, obviamente que eu vou olhar o jogo do Grêmio, não tem, mas que volta e meia eu vou dar uma zapeada ali pra ver o que tá acontecendo. E não, porque, eu fico acompanhando aquela noite do Inter com o Grêmio.
Entre Corinthians e Grêmio hipócrita. Bragantino, tu não olhou o Grêmio. Bagé Não, aquele dia não. Bagé. Aquele dia eu tava no Rio, pô, nós nos encontramos lá, Ah, né? é verdade, é verdade. Bagé. E aí, Guerrinha, lá no Rio, como eu tava no Rio, poxa, eu preciso acompanhar Flamengo vivendo a o situação. jogo que interessava o Flamengo, que era o Inter e Corinthians. Bagé, o jogo de amanhã só vai ter importância se o Táchira ganhar. O jogo é hoje. Claro. O jogo é hoje, não é amanhã. Se o Táchira não ganhar hoje, acabou. Acabou. Se o Táchira ganhar, sim, aí o jogo amanhã vale a pena. Aí Eu o jogo acho que é não decisivo. ganha hoje. Se o Táchira não ganhar, acabou. Mas o jogo é em São Cristóbal, né? Jogando na Venezuela. Pois é, e aí o Always Red, que já Então ganha. que era forte na altitude e já tomou não tinha me aquela dado pancada conta do disso. Olímpia, o jogo não é na altitude. E o Always Ready, ele tá sempre pronto na altitude. Porque fora da altitude ele não tá tão. Always, mas sabe, almost ready. Potter, Tá muito bem fora da altitude. sobre Aliás, o time esse que grupo tem ninguém uma... ganhou fora de casa, né? Só o Olímpia, né? Voltou. Sobre o time com a maior chance de trocadilhos da história do futebol, desde que Charles Miller chegou de São Paulo para ensinar os ricos de São Paulo, o Always Ready, no jogo com o Olímpia, Potter, ele não jogou mal, não. Ele sai ganhando de 1-0 e o Olímpia vira assim. Tá, tu diz no meio Paraguai, crime. né? No Paraguai o jogo. É, o jogo foi no o Paraguai. jogo, o jogo Eles na chutam que é o montanha, mesmo muito cenário gol. hoje. O jogo na montanha, Isso. que coisa triste isso, cara. Eu olhei Olímpia e Always Ready. Eles chutam muito ao gol, Potter. Isso. É, É o virada, vício da mas altitude. bateu. É o vício É da que na altitude ela cai mais rápida, né? Ela entra mais na altitude, né? Porque o jogo Olímpia, essa vitória do Olímpia foi uma loucura o jogo. Era bola no travessão de um lado, contra-ataque quase mortal do outro. Jogo. Bola no travessão, ninguém sabia o que podia acontecer. Principalmente nos 15 minutos finais. E o Olímpia faz um gol aos 92, né? Isso. Aos 47 do segundo tempo numa escapada. O cara se E atira no perde chão outro, depois né? do gol. E perde outro. Cara a E cara ao com o mesmo goleiro. tempo o Always Ready botando bola no travessão, tipo assim, zero. Parecia quando tá acabando os 60 minutos do nosso jogo numa dessas Casado peladas. contra solteiro, né? Isso aí vira só ataque contra ataque, ninguém mais defende, sabe? Meio varziana coisa assim. Então, quem defende, é isso que o Inter se meteu. Quem defende a sociedade gaúcha é a Ruder, tá? Faz 49 anos que ela só faz isso, Uma verdade. tá? Então eu quero lembrar o seguinte, ela está há 49 anos à frente da segurança dos gaúchos, com inovação e excelência, ainda vai fazer muito mais. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta de maçã, meu Deus, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo é qualidade comprovada. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar. Sabe por quê? Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, tá certo? Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h33. Chegou a hora de sair de Fiat Argo 0 km, Argo Week. Fiat Argo com R$5.000 de desconto, de 59.890 por 54.890. Confira na IESA Fiat, acesse iesafiat.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Quero mandar um abraço muito carinhoso ao Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho pela Universidade Federal de São Paulo e também boas incursões de clínicas pouco invasivas, né? Que está patrocinando meu comentário ao meio-dia, que é ouvinte desse programa e é genro. Daqui a pouco eu vou dizer quem é o sogro dele, tá? Mas em seguidinha, porque agora está me chegando uma informação importante. O lateral esquerdo não joga, tá? Informação deste momento, o Léo Borges, e quem vai jogar sim é o Johnny no meio-campo. Então, essa é uma confirmação que eu acabo de conseguir com alguém que se dá com essa gurizada aí, tá? E aí o Moisés joga. Moisés joga. Por isso que o Inter tá no mercado atrás de um lateral esquerdo. Por quê? O Léo Borges? Precisa de qualidade na lateral esquerda e de número, né? Aliás, ano passado o Moisés Direita ele vai ter agora com o Sarabia, ele vai ter qualidade na direita. O Heitor, aliás, está recuperado também, está à disposição, não sei se ele vai para o Paraguai ou não vai, né? Junto com o Rodinei, né? Depende do tamanho da turma. E até porque o jogador de qualidade, ele chega e ele daqui a pouco ele joga, né? Eu sei que acontece também isso com o Ruim, né? Mas vou pegar um caso, Rafinha. Chega numa grande fase do Wanderson, né?
Rafinha chega ali, não, vou esperar o espaço dele, já é titular, líder do grupo, falando com um árbitro, com um adversário, pegando um Grenal e tornando ele grande como chegar com liderança, né? A mochila carregada. Quem seria o Felipe lateral Jonathan. esquerdo que o Inter pode trazer? Felipe Jonathan Felipe do Santos, Jonathan que o Inter do está Santos. querendo. E aliás, ontem, vocês estavam É, o falando nome no bloco tá- anterior do chute na altitude, né? Ele acerta um chute, cara. Fez um golaço, É inverossímil o chute que ele acerta. Porque é do meio da Agora hoje tem um jogo intermediária histórico, e né? a Sabe, velocidade ô, que Léo, a bola pega. Ô, Diogo, só para não sair desse assunto, assim, sobre... claro, Claro. as manchetes são manchetes, né? A gente não sabe exatamente se é isso que pensa o grupo do Inter e tudo mais, né? Mas eu queria informar a comissão técnica atual do Inter que todas essas conclusões que aparentemente chegaram agora, né? Eu tenho certeza que eles tinham essas conclusões, né? Porque o torcedor do Inter já sabe que o Inter precisava de um zagueiro na falta do Moledo. O torcedor do Inter já sabe há muito tempo que precisa de lateral esquerdo titular. Porque o Wendel, quem estava no banco ano passado, tirando aquela fase final do Moisés ali, onde ele vira muito mais marcador do que um cara que chega na frente, né? Todo mundo sabia quem era o titular do Inter. E sempre o melhor estava sentado no banco. Então, só para informar, Pedro, como colorado aqui, que eu já sabia que o Inter precisa de um lateral esquerdo. Eu já sabia que o Inter precisava de um zagueiro. Tipo assim, e acho que eu e mais 7 milhões de pessoas sabíamos. Sim, sem dúvida. Essa conclusão não pode ter sido chegar nela há 10 dias, né? Todo mundo aqui já sabia. O Ramires, quando estava olhando o Inter, sabia disso. Ele não está nem treinando, ele já devia saber. Olhando, deixa eu dizer o seguinte, o Inter provavelmente estava juntando dinheiro. Porque, eu vou te contar uma coisa, há poucos dias atrás o Inter devia, quando o presidente disse que ele queria pagar a luz, ele não estava fazendo uma força de expressão, não, o Inter estava devendo R$900 mil de energia elétrica. É muita grande energia elétrica, né? Tu vê. Não, mas, tu vê que a situação do Inter é uma situação complicada, difícil. Ela é complicada, mas o Inter tem moeda de troca, o Inter tem dinheiro a ser angariado, se algum tipo de contrato pode ser rompido. Claro que agora não ganha grana agora, mas vai ganhar no futuro. Né? O Inter precisa fazer uma limpa, e não é uma limpa de tá tudo errado, ao contrário, tem muita coisa certa no Beira-Rio, muita coisa certa. Tu não é vice-campeão da Copa do Brasil com um treinador, tu não chega bem com um treinador estrangeiro nas competições como ele estava bem com o Cudê, aí troca de treinador pra uma outra ideia e é vice-campeão brasileiro, tem qualidade ali. Mas vão ser negócio de ocasião, Potter. Exatamente, então aí que está a qualidade. Assim, vamos lá, o Alessandro Barcelos e o Aquino não sabiam disso do Inter? Sabiam. Promessas de campanha foram organizar o Inter, dos dois falavam isso, organizar o Inter e, sim, ser mais científico, a ideia era mais usar a base, sábio né, para contratar. Então não dá para dizer agora que não dá para contratar, porque todo mundo sabia que estava todo mundo com o pires na mão. Mas por isso que eu te perguntei, Potter, porque as primeiras entrevistas, Isso desde não é a nenhuma apresentação... cobrança, tá, Gé? Não é nenhuma cobrança, só porque o Pedro falou isso da dinheiro. Mas né? é que desde a apresentação do Paulo Brax, que é o diretor executivo, o Paulo Brax chega dizendo que ele tem uma missão, e ele está batendo sempre nessa tecla, que é reduzir custos. Eu já fiz umas 2 ou 3 vezes aqui no Sala a ordem cronológica, por exemplo, do que fez o presidente Romildo, quando chega no Grêmio, tem que ir lá cortar custos e apanhou da imprensa, Davi Coimbra reclamava lembra? Eu também reclamava, ninguém estava contente com aquilo. Só que o presidente mostrou que alguém precisava organizar. E eu estou batendo esse discurso quando chega no assunto do Inter, porque o Internacional, quando ele cai para a segunda divisão, para jogar de 2017, e chega o presidente Medeiros, eu lembro que eu brincava que o presidente Medeiros ia ter 3 folhas de pagamento. Por quê? Porque tinha uma folha daqueles que caíram em 2016 que ia até 2019 alguns contratos. Tu é suspeito para falar do Inter. Não, eu sou jornalista antes de qualquer coisa, Pedro. A segunda folha era a folha para jogar a Série B. E a terceira folha me deu esse carteiraço aí, mas eu não acredito. Para voltar para a Série A. E aí gastou demais, aí que ele gastou demais. Mas é aí que eu quero chegar, é por isso que eu faço o comparativo do presidente Romildo. Lá no Grêmio, o presidente Romildo chegou e cortou. Alguém no Inter vai precisa também querer ser criticado. Mas senão vai fazer a mesma coisa. Mas se o Romildo chegasse, não pode contratar o caro. O Inter não pode contratar o caro. Segunda divisão, mas gastou e não ganhou. Segunda divisão, ele teria que gastar para sair. Acho que gastou errado. Mas o Romildo gastaria mais na segunda divisão. Pra sair logo dali. Ele só não deixou de contratar, mas ele contratava jogadores mais baratos. Esse é o desafio, entendeu? Contratar com dinheiro é uma barbada. É que não adianta o torcedor do Internacional ir lá pedir reforços, porque os reforços... Eu tô querendo acreditar no que diz o diretor executivo do Inter nas entrevistas. Os reforços vão chegar com um negócio de ocasião. Por exemplo, se o Felipe Jonathan, o Santos aceitar, eu devo para vocês tanto do Sacha, então leva o Felipe Jonathan. Porque do contrário, senhores, ou se não, vai passar de novo uma outra gestão que gastou. O Inter precisa.
Mas o Inter precisa o Inter não fazer para esses de gastar. movimentos no mercado Mas é com que- inteligência, negócios de ocasião. Claro que ele não vai gastar um dinheirão agora, isso não quer dizer não contratar. O que o Palácio Bagé está foi Tem dizendo... comprado- inteligência de mercado para fazer isso. O que o Bagé está O Palácio O Vasco dizendo fez é um o time registro... praticamente sem dinheiro para ser campeão da Copa do Brasil em 94. Viu, Diogo? O que o Bagé está dizendo, e eu acho que não foi hipocrisia, não, acho que agora ele está falando bem sério, finalmente, tá? É o movimento histórico trazido pelo Romildo. Ele mandou todo mundo embora. Todo O mundo. corte do Grêmio é 14, cortou 15, tudo, né, cortou Pedro? tudo. O Grêmio 15. começa, o Grêmio É. começa 2015, é o Filipão ainda, depois ele sai, né? Mas o Não, Grêmio começa com tirou uma gurizada. Até tem aquele jogo que o Filipão, ele sai da casa-mata, ele se irrita contra o Veranópolis. Isso. Contra o Veranópolis. Porque o time do Grêmio era uma gurizada. O Grêmio ficou, naquela época, com 12 jogadores mais rodados e o resto era guri. O Filipão botava o Douglas no Acho que era banco o e escalava o Veranópolis do Lincoln. Thiago Nunes ainda por cima. Acho que era do Thiago Nunes. E o Inter vai precisar fazer esse corte. Né? O Inter vai precisar. E ele tá fazendo. O Inter contratou o Palácios para pagar a longo prazo e assim vai adquirindo percentuais conforme o Palácio vai passando o tempo. Ou seja, o Inter não é dono nem de todo o Palácio, vai pagar em 4 anos. O que o Inter precisa fazer é uma reengenharia financeira que é difícil. Por exemplo, o Marcos Guilherme ali atrás teve uma proposta do Fortaleza. Né? E o Inter estava com uma política de não bancar parte de salário de ninguém. Quer levar, leva o pacote completo. Agora isso já vai ser revisto, porque há uma dificuldade de recolocar esses jogadores. Primeiro, que há uma dificuldade porque eles não querem sair, eles recebem em dia, eles estão num clube de ponta. E segundo, que os clubes que são destino, eles não conseguem absorver salários altos. O que me disseram, até publiquei e o hoje, Marcos- o Lindoso está para ir para o Cruzeiro. Então, aos poucos, o Inter começa a formatar o seu grupo. Porque para contratar, para absorver custo, tu tem que aliviar a folha, não tem outro jeito. O Guerrinha Mas essa sabe é uma- que o isso Marcos também já se Guilherme não é sabia, bobo, né, viu, Léo? Diogo? Já se Jogou. sabia. Oi. O Guerrinha sabe que o Marcos Guilherme não é bobo. Lá quando é o time Fortaleza, lá Fortaleza. ele podia ser Fortaleza. reserva. No Inter ele joga, né, Guerrinha? As coisas não estão certas no Beira-Rio, Pedro. Não estão certas. As coisas estão de perna pro ar, não está legal, está faltando mais sincronia, entendeu? As coisas não estão como deveriam estar. Como é que tu vai vender, por exemplo, o Yuri Alberto? Como é que tu... Eu até acho que é a bola da vez. Na maioria das vezes, ele é reserva. O cara que vai comprar diz, mas vem cá, mas o rapaz é reserva lá. Nós Isso que eu te comprar disse aquele dia que eu acho que não era questão de vitrine, o Guerrinha. Nós Lembra? vamos comprar um De reserva. alguns jogadores que estavam Bom, entrando. então nós vamos comprar Mas um o Yuri reserva. Alberto, Quanto é que custa o Yuri Alberto? O Internacional quer 10 milhões, 20 milhões. Então oferece 3 para eles, pelo um reserva tá bom. Quer dizer, então, e todo mundo sabe, essa conversa de que, olha, nós estamos sem dinheiro, estamos isso aí só atrapalha. Porque o cara que vem te fazer negócio contigo, ele sabe que tu tá no desespero. Qualquer coisa ele vai te oferecer. Bem abaixo do que tu cogita ganhar. Não precisa dizer isso. Não precisa dizer. Mas aí o orçamento, Guerrinha, Vocês lembram? tem que publicar o orçamento, tá lá o número. Sim, mas aí Vai vem o fazer o quê? presidente. É como Não veio o precisa Jarbas. repetir. Como veio o Jarbas Lima, abriu Sim. lá o cofre, diz, olha aqui, ó, dá pra fazer um samba dentro do cofre. Não, aí não precisa. Isso Não é precisava. legal, isso aí Verdade. não é legal. Não precisa dizer o que tá. Vem cá, tirando 4 ou 5 clubes brasileiros, tá todo mundo na pindaíba. Tá todo mundo na mesma. Não vão pensar que tem cara nadando de braçada, não tem. É Flamengo, é Palmeiras, é Atlético, que tem lá um cara que bota dinheiro, é o Grêmio que tá bem, e olha, e já vai parar por aí. O resto tá todo Não mundo tá vendo sobrando, se não. o resto tá todo mundo comprando que- rifa para ver se aumenta o dinheiro no fim do mês. A situação é complicada. Tem clubes que estão mais ajustados, Guerra, mas aí é numa estrutura menor. São clubes que lutam ali por uma Sul-Americana. O Ceará, por exemplo, o Bragantino. Fortaleza. Bragantino, que tem a Red Bull por trás. Mas a realidade deles não é de brigar lá em cima. A exigência não é tão grande. Mas é que em algum momento, assim como o Grêmio fez lá atrás, assim como o Flamengo fez. Vem cá, o Flamengo ficou muito tempo com o Pará na lateral direita. O Flamengo tinha um ataque formado por Paulinho Não, e e o Brocador, Brocador, ganhou a Copa do é. Brasil. Paulo Então, assim, Pelaipe. tem um momento, e ainda veio aqui buscar Não o podia Marcelo contratar. Moreno, né? Ele só tinha dinheiro, Léo, lembra? Só tinha dinheiro para comprar emprestado nessa época do Flamengo. Pra pegar Não emprestado. tinha Assim, grana para contratar ninguém. Mas aí numa- entra o numa que a gente está conversa- cobrando, Léo. mas Aí aí entra tem- a questão da criatividade. Tem que, Tem em uma algum matéria- E momento, foi tu promessa tem de que- campanha dos dois candidatos. É que em Tem algum uma- momento os tem uma- clubes precisam quebrar, Guerra, esse círculo vicioso. Tu tem que quebrar, porque senão
vai chegar ali na frente e vai acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, o que está acontecendo com o Corinthians, que deve 1 bilhão, que gastou de forma desenfreada. E aí o clube tem que se tornar autossustentável, mas vai... Pra tu chegar a esse ponto, tem dor. É isso que o torcedor precisa entender. O Ceará estava no São Caetano quando veio pro Inter, Guerrinha. Estava no São Caetano, o Ceará. Não era caro, foi campeão mundial. Por que o Grêmio está fechando todos os anos com superávit? Porque o Grêmio pega os meninos e bota para jogar. Os meninos valorizam e são vendidos por um bom dinheiro. Receita. E rendem isso. Bom, o Internacional aparece o Palácios. Aparece um outro menino, tu vai buscar o Maurício. Não, o erro tá aí. Se tu confia no que tu tem em casa, tu bota os meninos para jogar. É que eu acho tu que vai valorizar os meninos. Ah, bom, se não confiava num time que foi campeão. O Maurício ainda é jovem, Guerrinha, ainda vai lá. Não, Guerrinha o Maurício foi jovem, pelo menos. Mas o Palácio também não é velho. O Palácio também é jovem. Mas vem cá. Agora, Caio Vidal e Marcos Guilherme não tem explicação. Valoriza o que é. É o problema do Guerrinha, tá com problema no microfone. Tu tem tanta razão, Guerrinha, que chegou a cortar isso, e eu tenho certeza que alguém se meteu na linha pra derrubar, porque é absolutamente o pensamento. Agora voltou. Tu tem que valorizar o que é teu, fazer dinheiro com o que é teu. Eu sempre digo, quanto é que o Internacional ganha vendendo o Moisés? Ganha X. E se vender o reserva do Moisés, que é um menino que tu bota pra jogar e daqui a pouco ele arrebenta a boca do balão, tu ganha X, Y, Z, porque ele é teu. Mas não, aqui no Internacional tudo é diferente. E olha, e essa meninada da base, eu volto a dizer, essa meninada da base foi campeã da Copa São Paulo em cima do Grêmio. Em cima do Grêmio. Ah, ganhou nos pênaltis. Bom, mas para chegar para ganhar nos pênaltis tem que passar por um montão de obstáculos, né? Tem que ter qualidade. Praxedes eu acho que é o único a ser utilizado então, naquele grupo. A base do Internacional, também agora. A base do Internacional custa muito a ser lançada. Ao contrário do que acontece no Grêmio. O próprio presidente do Grêmio esse ano disse, olha, nós vamos apostar na molecada. Por quê? Porque ele descobriu como é que é a vaca da leite. Hoje. A vaca da leite. É isso aí, o Grêmio chegou hoje na Venezuela, os caras olharam e falaram assim, olha, campeonato sub-20, né? Do Grêmio hoje, chegando lá. Mas ali o Grenal acabou assim. Mas ali atrás o presidente do Grêmio veio para uma entrevista e disse que estava alargando o funil de aproveitamento. Que os guris do Grêmio estavam envelhecendo no sub-23. É política. Eu concordo com o Guerrinha. O Renato atrapalhou o processo. Mas aí tem a atitude do presidente, como lembrou o Léo. Claro, porque daí ele chega lá e diz o seguinte, ele termina com uma categoria. Tem uma categoria ali que não servia pra muita coisa, lá acho que era sub-23, que ele acaba. Porque chega uma idade ali que ou ele serve pro profissional, ou tu precisa negociar ele. Não tem que criar mais uma camada. Na verdade, ele transforma o 23 em sub-21, né? Ele a transição continua. Mas o que acontecia no Grêmio é que era por tempo de serviço. E quando o cara chegava no time principal, aí tu ia ver se ele poderia jogar, porque o craque, o diferenciado, ele rompe essa barreira de idade. Mas nem todos, tem jogador que precisa de mais tempo. Não, mais ou menos. O Ferreirinha era terceiro reserva, não tinha como, né? Ele nem concentrava. É que o Ferreira, ele tem, Pedro, uma trajetória diferente, né? O Ferreira, como a gente estava comentando antes, o Ferreira esteve com o pé fora do Grêmio. O Grêmio foi fazer um torneio na China, até o Romildo... então vamos pegar o PP. O PP virou titular do Grêmio com 24 anos. Tá? Exatamente. 24 anos. Sabe quem é que jogava? O Everton. O Everton que entrava. Mas aí o Pedro tem uma situação que ainda serve como essa linha de venda de jogadores. Porque tu pega o Grêmio rapidinho, ele vendeu o Pedro Rocha, ele vendeu o Cebolinha, ele vendeu o PP. E daqui a pouco ele tá vendendo o Ferreira. Nós estamos falando de 4 caras de uma mesma posição. Mas ainda assim o PP custou muito entrar no time do Grêmio. Porque do outro lado tinha o Alisson. O Alisson é um jogador comum. E o Inter perdeu a mão do mercado também, Leonardo. Porque o Inter, num determinado momento, o Inter vendeu o Iago, que é lateral esquerdo, não faz tanto tempo assim. Vendeu o William, que é lateral direito. Vendeu o Bruno Fux, agora há pouco tempo. E o Inter lá de trás, o Inter vencedor, que fazia esse movimento Grêmio, o Inter formava atacantes, que tem mais valor de mercado. Era Daniel Carvalho, depois Sobis, e depois Pato, e mas depois aí que Daniel, tá, por que parou de formar? Mas essa é uma pergunta que todo mundo faz. Tá, por que tu para de formar? Conversando com o Roberto Ou tu começou a trazer mais cascudos e daqui a pouco tu teve o empório de alguns empresários que para colocar o Joãozinho que atrapalhou tudo, tinha que botar mais 2. Numa entrevista ali atrás, acho que foi 2017,
2017, 2018, não me lembro o ano preciso. Acho que o Inter estava voltando à segunda divisão. Eu entrevistei o Roberto Melo. E aí eu fiz essa pergunta para ele. O Roberto Melo era um cara que tinha trabalhado na base, na gestão do Medeiros, na gestão do Luigi lá atrás, 2014. E aí vem a gestão 2015 e 2016. E a pergunta que eu fiz foi essa. O Inter sempre revelou. E revelava em série. Era Nilmar, era Sobis, Nilmar, Pato, Damião, Tyson, todo mundo. O que ele trazia me disse, o Oscar. Pô. E aí Diogo, os jogadores de fora queriam vir pro Inter porque viam que ali tinha um aproveitamento. Os agentes viam que ali tinha um aproveitamento da base, que tinha um trabalho. O que aconteceu assim. É que esse processo... o Pato veio bem menininho, né? Mas ele veio porque o Inter aproveitava melhor e o Grêmio não aproveitava tanto. E esse processo, ele foi rompido na gestão 15 e 16. Ele foi rompido. E o processo de base, ele não é um processo que ele dá fruto do dia para a noite. Isso é um processo que o Inter retoma a partir de 17, 18, e agora o Inter começa a promover aparentemente jogadores. Começou a pintar, isso aí. Mas aí, Potter, por exemplo, cortou uma árvore e teve que plantar de novo. Esse foi o problema. O Inter em 17, na segunda divisão, o Inter subiu um jogador. Juan Alano. Depois o Iago subiu e era reserva do Wendel e do Carlinhos. O Iago joga em 18 por uma contingência, o Wendel se machuca no primeiro jogo, e o Iago toma conta da posição. E esse foi o outro jogador vendido pelo Inter e revelado. Olha só, nós estamos falando de 17 e 18. E só em 19 o Inter começa a falar os até abaixo, William, Iago e Fux. O William é 15, né? O William sobe em 15 com o Aguirre, o William Dourado. Mas é que quando tu tem um trabalho, e claro, a gente está falando de várias situações em que em determinado momento o Inter vendeu muito, revelou muito, a gente sabe que a dupla Grenal revela demais. Só que tem uma barreira em determinado momento em que o Grêmio continuou a apostar na base. O Grêmio está agora e está abrindo as instalações também para a imprensa. Semana que vem, eu, por exemplo, vou ter o prazer de dar uma conhecida lá no CT da base. O Grêmio investiu grande parte do que recebeu da venda de um jogador da base em, de novo, instalações do CT. Então isso começa a virar, Léo, uma notícia internacional. Então o Grêmio continua sendo uma referência de formação. O Diego Rosa, que perdeu a final da Copa São Paulo ano passado, naquele Grenal pro Inter, o Diego Rosa foi vendido, já entrou no caixa do Grêmio cerca de 6 milhões de euros e pode entrar mais 10 milhões sem nunca ter treinado no profissional. O TT deixou 10 milhões de euros no caixa do Grêmio sem nunca ter entrado no profissional. São falando de 2 jogadores que quase bateram a casa de 20 milhões de euros, que nunca jogaram no profissional. Por isso que a cultura, Bagé, por isso que a cultura, ela é muito importante. Porque senão tu faz uma levada como o Inter fez e angariou dinheiro e começa a contratar errado, porque contratar é mais, entre aspas, cômodo. Tu olha o número 10 do Bragantino, me ajudem rápido. Claudinho. Jogador de bola, um dos craques brasileiros, eu tenho grana. Eu tenho 20 milhões aqui. Toma aqui, Bragantino. Comprei ele. A base já foi abandonada. Então o cara que estava surgindo naquele lugar da base já ficou um pouquinho para trás. O Inter abandonou essa ideia. O Grêmio aparentemente não está abandonando. Então, ou tu cria para sempre isso, porque assim, vamos lá, o Barcelona é o grande exemplo usado para isso. Sim, numa leva sai Xavi, Iniesta e Messi. Sabe quando uma trinca dessa vai surgir de novo no Barcelona? O silêncio responde. Nunca mais. Vai levar. Nunca mais. E agora o Barcelona sofre. Não ganha mais Champions, não ganha mais. Não consegue botar tantos craques. Eu tenho uma historinha sobre o Barcelona depois. É difícil ser sempre assim. Depois. Agora, o Grêmio. Onde que o Grêmio pegou? Envolve base. Dinheiro pra contratar. Aí contrata o Diego Tardelli. Todo mundo queria. Né? Todo mundo apoiou. Mas aí veio o Marinho, não dá certo. O Diego Tardelli não dá certo. Aí tu vai tentando equilibrar. O Inter hoje tem um desequilíbrio. Que aparentemente quer acabar, né? Bagé, se tu fores lá no novo CT do Grêmio, tá? Eu sugiro que tu leve no teu carro. Daqui a pouco os caras te convidam para almoçar. E aí tu tem que fazer uma presença. Leva um Aurora Gran Reserva, tá? Aquele que tá delicioso. Vou pegar contigo agora lá. Pode pegar, eu tenho aqui, pô. Se tu não tem em casa, eu tenho aqui. Mas tu pode ir no Zafre, pode ir no Vinhos do Mundo, pode onde tu quiser comprar também. Pode abrir essa mão, tá? Pode abrir essa mão. Pode abrir a mão também. Não, é barato. Aurora Gran Reserva. Exatamente. Vinho com belo preço e alta qualidade. Eu não sou político, mas adoro brinde.
Eu sei. Cansado da poupança que não rende nada, é? Então mude para o CDB Agibank. É segurança total e rentabilidade. Acesse agibank.com.br e consulte condições dos produtos. Seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção mais inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Tá legal? Pedro, Cicobi. Pedro. O Cicobi. Pedro, Bagé, seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que o Casco, Pedro. O lateral do River, que vai ser goleiro hoje contra o Independiente Santa Fé. Esse deve jogar demais. Pedro, rapidinho, tá? Manda um beijo aí pra dona Elizabeth Nogueira Maia, que tá te ouvindo. Tá te ouvindo na Vila Jardim, é gremista, doente, tá sempre ouvindo Sala. Dona Elizabeth Nogueira Maia. Tá legal. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou lembrar que a Zé Pneus tem tudo pro seu carro, tá? Qualquer problema que você tiver, o pessoal da Zé Pneus está lá carinhosamente lhe aguardando. Geometria, balançamento, troca de óleo e tudo, imagina, tá? Amortecedor, qualquer dificuldade, Zé Pneus, 42 lojas. Nós vamos ao intervalo comercial, as notícias, voltamos. Eu não mando mais beijo, eu mando só abraço. Com essa pandemia desaprendi a beijar. Não, mas beijo, tu não sabe mais, Guerrinha. Aprendi. Faz 38 anos que eu escuto esse papinho do Guerrinha, Pedro. Não vai Faz online, Guerrinha. Faz online. Essa conversinha aí. Não, vou te arrumar uma professora para te reaprender, Guerrinha. Tu não pode ficar fora dessa batalha aí. Voltamos depois. Com sala de redação, 14 horas e 5 minutos. Quase, Pedro, quase consegui te imitar. Vai, tu tá me ouvindo? Depois aí? Vocês dizem que eu que quero derrubar o Pedro. Não, mas em relação a ti, eu vou te contar uma coisa. O Thiago Cirqueira, que é o nosso diretor, ele demorou tanto tempo para te contratar que tu já chegou meio superado também, tu sabia? Mas enfim, Bagé. Já cheguei velho pro sala de redação. Chegou velho, Que barbaridade. Era o Ferreirinha no Grêmio e tu... demorou pra contratar. Demorou pra contratar. Tempo do mercado. Depois de uma derrota do Inter em Grenal, os torcedores do Inter vêm, né, nas redes sociais nos xingar também, né, porque nós jogamos, né. E aí os caras... E aí é engraçado que depois de uma derrota do Grenal, os caras vêm me xingar pra eu falar mal do treinador e me dizer, e também me xingar pra eu não falar mal do treinador. É um xingamento já dos dois lados, tipo assim, sabe? Tu tem que parar de falar mal desse treinador. E aí um outro fala assim, tu tem que falar mal desse treinador. Tipo assim, não sei o que fazer então. Dá pra daqui a pouco achar que tem coisas legais do trabalho do Ramires e tem coisas não legais? Tem que ser 880? De todos os profissionais, assim, claro que não, né? Até porque o debate fica chato demais, né? Não fica eco. Se eu chegar aqui pra ti e falar assim, não, Pedro, veja bem. Acabou, né? Ninguém quer veja bem, né? Veja bem, ninguém escuta. Veja bem, não escuta, agora, mas veja bem, Pedro. Também, só defende, só critica. Veja bem, Pedro. O Ramires tem coisas interessantes e outras coisas desinteressantes. Que alguns torcedores, eles imaginam que o fato de um jornalista ser identificado com um determinado time obriga aquele jornalista só a falar mal, ou só falar bem. É que a imprensa funciona assim, né? Se eu digo algo que a outra pessoa ouviu e tem a ver com as ideias dela, eu sou um gênio. E se eu sou contraditório, daqui a pouco eu posso ser chamado de imbecil. Mas hoje teve um protesto de alguns torcedores, alguns poucos torcedores do Inter. E o que é, hein, Pedro? Já é um protesto, tinha uma faixa lá pedindo vergüenza. Ou seja, o protesto também já no estilo europeu. Já em espanhol. Pois é, e o Ramires está lidando pela primeira vez com um clube que tem torcida. Ele até então, como treinador profissional, ele treinava o Del Valle, que é um clube de empresário que não está preocupado com título, com nada. Está preocupado em formar jogadores, vender jogadores e ganhar dinheiro. O Inter não é banco, o Inter não participa de nenhum campeonato de arrecadação, nem de gastos. O Inter participa de campeonatos onde ele quer ganhar, ele joga Grenais onde ele quer ganhar do Grêmio, o Ramires já perdeu 2. Enfim, o Ramires está vivenciando uma situação nova, Diogo Oliveira. Como é que ele pode sair disso? Ele não tem 100 jogos ainda como técnico profissional. Caiu o Diogo? Voltou. Só tem... Pedro, ele tem que pensar pela cabeça dele e eu acho que ele tem que ser um pouco... Não está me ouvindo? Estamos com um delay bem grande. Estão me ouvindo?
Ah, não. Delay tá grande. Não, Pedro, ele tem que seguir o seu trabalho, foi contratado pelas suas ideias, mas eu acho que ele tem que também saber dar 2 passos, um passo atrás, sabe? Dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Houve algumas pessoas, entende que a importância de um campeonato em relação a outro, de alguns jogadores que não estavam tão bem assim, que devem de repente receber mais chances. Não tem como estar pronto, sabe? Eu acho que em algum momento... Tá pronto com menos de 100 partidos na vida, tá não muito pode ter na ideias teoria. Definitivas, né? Claro. Ninguém tem, imagina, 100 salas de redação, eu não tô pronto pro sala ainda, Pedro. Não, tu não, falta muito ainda. Exatamente, tipo assim, sabe, eu vou levar muito pau. Eu acho que essa é a questão fundamental do Ramírez, Pedro. O que está me parecendo é que ele tem teoria, muita teoria, ele tem 36 anos, ele é um treinador elogiadíssimo, até o Boca que sondou, porque ele teoricamente é um cara muito bom, só que ele tem a prática num país completamente diferente, um clube que é grande, que tem torcida, que tem pressão, que daqui a pouco tu tem que ganhar um Grenal e é um campeonato estadual, embora na prática o estadual, na teoria o estadual não seja importante, mas o Abel do Palmeiras se apavorou com a Copa do Brasil. Lembra uma entrevista do Abel do Palmeiras dizendo assim, como assim? O Hernan Crespo está escalando o time reserva na Libertadores, gente. Mas é que a pressão... Está escalando o time reserva na Libertadores, perdeu para o Racing, perdeu o primeiro lugar, porque ele tem que ser campeão estadual depois de 16 anos. Ele está escalando o time reserva porque tem gordura, ele já está classificado. É por isso, se ele não tiver... ele tem que ser campeão estadual, Guerrinha, faz 16 anos que ele não levanta o campeonato. O Palmeiras também botou reserva ontem porque tem decisão, claro, mas mas ele pode perder o primeiro lugar, entende? Ele pode pegar perde o primeiro lugar e daqui a pouco pega um adversário forte nas oitavas. É como disse ontem o goleiro, eu ouvi o Thiago falando sobre isso, vocês podem ser segundo. Sim, e quem é que garante que o primeiro de um grupo não será? Por exemplo, tu pega o Barcelona, que vai se classificar, não é melhor do que tu pegar um Boca que seja segundo? Claro que tem que contar então, com muita sorte. A chance maior de pegar adversário fraco é sendo o primeiro do grupo, né? Mas a própria pressão... Ele está fazendo isso porque está com gordura. Ele ontem completou o 17º jogo dele, a primeira derrota. Ou a segunda derrota. Então, quer dizer, é por isso que ele faz. É diferente. Mas é uma falha, Guerreiro. É uma falha. Mas a própria pressão... O Palmeiras botou time misto até o último jogo na primeira fase, quase se quebrou. O Palmeiras começou a temporada perdendo para todo mundo. Ontem botou reserva. O Palmeiras porque eles estão vendo como é que é o mundo do Brasil. O Palmeiras com time misto, o Palmeiras com time misto que tu está dizendo, ele ficou na mão do Corinthians. Mas é que o Palmeiras, senhores, o Palmeiras vem de uma Libertadores da América, o Palmeiras vem de uma Copa do Brasil, que a pressão que sofre o Ramírez hoje, eu costumo dizer que essa fatura do Miguel Ángel, ela não foi construída só pela gestão dele, ele está assumindo uma fatura, por exemplo, de um torcedor e a própria imprensa cobrar, porque não é o Campeonato Gaúcho, é o Grenal. Eu concordo com vocês. E vamos parar com essa coisa também que eu ouvi o Leonardo Oliveira dizer no Esportes ao meio-dia, que vai parar com esse troço, pelo amor de Deus, que é a seguinte, que lá na Europa jogam 50 partidas e que aqui jogam 70. O Grêmio amanhã, por exemplo, não coloca nenhum titular, nem o que entra de vez em quando. Entra uma gurizada lá, o jardim de infância, os netinhos do vovô Romildo que vão jogar amanhã. Tá? E os jogadores não foram jogar, poupam no gauchão, poupam quando estão classificados para uma coisa, poupam para outra, poupam no Campeonato Brasileiro porque tem jogo decisivo na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, cada jogador, eu estou falando de jogador, não é de clube. Estou falando de jogador. Quando o calendário é apertado, os treinadores são obrigados a segurar seus jogadores para que eles não tenham problemas musculares, principalmente. Então não adianta o Leonardo Oliveira estar fazendo, porque aqui na América do Sul vai morar na Europa, mas não me incomoda. Levou uma mijada aí, Léo. Pô, que bom, Pedro, eu vou mesmo. Posso escolher o país? Pode. Hoje seria mais interessante. Aí eu te mando os postais de lá. Isso, eu te mando os postais. Mais interessante seria para os Estados Unidos. Tem vacina lá agora, não tem problema nenhum. Tá crescendo aí a Inglaterra já não estão mais usando máscara. Já não se usa mais máscara na Inglaterra. Os repórteres fazem matéria na rua sem máscara. Cavani ontem fez um golaço e correu pra galera. Pois é. Mas o Pedro, tem... Não, Bajé, tem o ponto que o Pedro toca e é uma revisão que ela precisa ser urgente até para que o nosso futebol evolua, até porque os jogadores não sejam tão sacrificados. Nós temos bons jogadores, não são sacrificados, jogadores. O Grêmio amanhã não joga mais netinhos do vovô Romildo amanhã. É que amanhã
É que o amanhã, Léo, o amanhã, eu só quero fazer uma parte da questão da preservação. O Thiago Nunes chegou em ele tem 7 jogos e 7 vitórias consecutivas, e que a principal mudança é a questão de treinos, que ele não está dando folga, e de repetição de time. Ele só está preservando amanhã porque ele fez o dobro de pontos do segundo colocado. Ele vai jogar contra um adversário que ele já goleou, que vai o reserva. É assim também. Não, mas é que na parte do Thiago Nunes, ele não entra nessa conta ainda. O problema era o Grêmio preservar com o Renato na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Quando vier a Copa do Brasil, mas eu um não jogo sei. contra o Fortaleza. Não, eu sei, vou te dizer hoje, eu vou te antecipar. Não sei, eu não tenho como saber. Quando chegar a Copa do Brasil, tá? Que ele tiver um jogo contra o Fortaleza ou contra não sei quem lá, um adversário menor, ele vai escalar os reservas, vai preservar os titulares para jogar a decisão. Ele fazia isso no Atlético do Paraná, ele vai fazer aqui. Sim, todos mas não isso. foi o que aconteceu agora. Não é o que aconteceu nesse caso. Tá chegando, tá tomando Pedro, pé, mas já preservou um jogo, já pronto, um já não vai. Não, mas é aí que reside a minha contrariedade, e eu acho que há uma distorção, porque o Diogo, acho que foi o Diogo, desculpa, não me lembro quem falou do Abel Ferreira, impressionado com a Copa do Brasil, que valor que dão pra Copa do Brasil. De novo, Léo, foi eu que trouxe a informação. Desculpa, Potter. Por isso que Léo, não foi o Potter, eu achei que tava falando do time reserva hoje. As coisas, Léo. Eu vou começar a anotar. Tô ficando velho, Potter. Eu tô ficando velho. E aí, Potter, tu mencionaste muito bem, com brilhantismo, com a tua classe de sempre. Não adianta remendar, já é que tu eleva o nível desse programa, Potter. Teus olhos, Léo. Então tá. Mas não, o Abel se surpreende com a Copa porque na Europa o principal é o campeonato nacional e a Copa é secundária. E aqui a gente tem, além dessa distorção, porque a Copa ela paga mais do que o nacional e que a Copa ela é mais curta, além dessa distorção nós temos algo que é da nossa cultura, que é o estadual. Então a gente tem um campeonato que, pelo regionalismo que a gente tem, né, por ser muito grande e pelas rivalidades locais, ele tem sim um valor, tanto é que o Inter, por exemplo, está preservando... Mas o Abel nasceu num país que é menor que Sergipe, rapaz. Por isso que ele pensa assim. Tudo bem, Pedro, mas tem que ter o regional. Não, Pedro, é que lá em Portugal não tem Algarvão, não tem campeonato de Algarve. Não tem um Algarvão, não tem um Alentejão, o campeonato do Alentejo. Algarve deve ter. Não, tudo bem, mas é diferente. É diferente. Mas é que a gente está se surpreendendo. Então ele tem que ser diferente aqui. Pedro, fisicamente. Tem que ser diferente aqui. É só falar com qualquer jogador, fisicamente, Pedro. Um jogador mais descansado, com viagens mais curtas, né? Isso é fisiologia... né, fisiologia humana. Não ele rende mais. Mas tem casos que são necessários. O campeonato português, a distância mais longa é 200 quilômetros. O que eu acho completamente errado, Pedro, completamente errado, eu acho, é desinteligente, é no vestiário, mesmo que subliminarmente, falar para os jogadores que tu não quer mais o Brasileirão. Porque o jogador entende qual é o jogo mais importante. E aí tu pode fazer movimentos e falar, olha, Brasileirão e Libertadores vale a mesma coisa. O Inter e o Grêmio nunca ganharam o Brasileirão. E eles já tiveram super times no Brasileirão e eles não ganharam porque eles não queriam vencer. Porque a prioridade era a Copa do Brasil e Libertadores. Não é que não quer, Potter, é que é impossível o jogador... Mas Léo, tu desvaloriza, jogar com é que é impossível, Bagé, o jogador atuar no limite máximo em todas as competições. Chega um momento que tu tem que privilegiar. Isso, e o próprio jogador, ele analisa, só um pouquinho, tem a semifinal ali, o Brasil todo vendo, mas no domingo tem Inter e, sei lá, vou chutar um time tudo aqui. Bem. Inter e Fortes e Livres. Mas ele ganha pra Cuiabá. Mas ele ganha... Inter e Cuiabá. Eu vou jogar a semifinal... Porque é o jogo que vai me valorizar, é o jogo que vai colocar na... Léo, eu sei mas disso, Léo. Mas tem que vir de cima pra baixo. O calendário está mal formulado. A possibilidade matemática de semifinal é no máximo 4 partidas. O Brasileirão tem 38. A gente não ganha Brasileirão porque a gente bota pros dois vestiários... Mas porque não encara, Potter. Exatamente. Tu pega, por exemplo, o Campeonato Brasileiro... O Renato levava time reserva para jogar uma partida inteira. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Eu vejo o Campeonato Brasileiro como 19 confrontos de ida e volta. Por quê? Porque tu vai ter 2 confrontos com cada adversário. Eu fiz esse cálculo no Campeonato Brasileiro passado. Quando o Renato, na segunda rodada, na época técnico do Grêmio, ele preserva o time contra o Ceará,
Porque tinha ano lá passado. na frente, na outra semana, no ano passado, o que tu pensa? Pô, lá na frente tu vai chegar em fase decisiva de Copa do Brasil, em fase decisiva de Libertadores, então lá na frente, obviamente tu vai precisar preservar. Então, cara, não preserva desse jeito agora. O preservar que eu digo, Léo, não é que tu tenha que repetir o time, mas, cara, descansar todo o time. Bagé, preserva, futebol, tira 3, 4 caras que estão desgastados, porque senão tu pega assim, o que que tá acontecendo? Eu tô pegando o caso do Grêmio, tá? Só pra questão matemática. Grêmio e Sport Recife. São 6 pontos em disputa. O Grêmio ganhou 1. Então, contra o Sport, o Grêmio perdeu 5 pontos. Grêmio e Fortaleza, Bagé. 6 pontos em disputas. O Grêmio fez 2, então deixou mais 4. Só nos confrontos Fortaleza e Sport, o Grêmio deixou 9 pontos pra trás na tabela. Concordo contigo. O que eu acho que tem que valorizar a principal competição do Brasil, e aí tem uma inversão, ela não é a Copa do Brasil, ela é o Brasileirão. Concordo contigo, mas os clubes acabam privilegiando a Copa do Brasil pelo prêmio por ser mais curta, mas o que nós precisamos isso rever na tua é o modesta calendário. opinião. Não, mas Pedro, é só olhar. Onde, Não, eles colocam reserva Léo, onde? todo mundo faz isso, Pedro. Não, Léo, e a conta gente matemática... a Copa do ela Brasil tá era o errada atalho de da grana também, Libertadores. né? Eu lembro que Inter e Grêmio diziam isso. Eu sou contra a falta de emoção do pontos corridos, que lá de vez em quando tem, beleza. Mas eu entendo que na real, Léo, a competição que mais paga é o Brasileirão. Claro. Os times subiram de patamar de grana por causa do Brasileirão. A televisão tem garantida 38 rodadas. No somatório lá da grana final, não é a Copa do Brasil. Porque o Brasileirão tem premiação e televisão. Só que agora tu parte, a Copa do Brasil, tu parte se for eliminado, tu não ganha. Diogo, tu parte no Brasileirão de 40% fixo e 60% variável. 30 por exposição e 30 por parte técnica. Isso aí. Então isso já aí. não é mais garantido. Mas na Copa do Brasil tu Até pode um tempo dançar atrás se for eliminado, não ganha nada. Também. Sim, o Wendel errou um acontecendo? pênalti lá em Minas Gerais, lá e o Inter perdeu 7 milhões de reais. O que está acontecendo, Potter? A Comebol, lá em 2016, ela decide que a Libertadores vai ser de ano inteiro. E que se virem as confederações. Tanto é que os brasileiros têm uma certa vantagem, porque nós temos calendário de janeiro a dezembro, e os outros países eles param em junho para as férias. Geralmente a gente pega esses times argentinos, equatorianos, defasados fisicamente. E o Brasil não acompanhou isso. O Brasil segue com seu calendário, tendo mais uma competição de ano todo. Mas por causa do estadual. A nossa questão são os estaduais, gente. Intervalo, vai lá. depois tu dá pau nos estaduais, tá? Que eu adoro o campeonato regional, mas enfim. Não, eu vou defender, eu não vou dar pau. Eu não vou dar pau. Melhor. Voltamos em 3 minutos. 24, o que você, Diogo Oliveira, quer falar sobre o regional? Estaduais. Não, Pedro, que assim, ó, é claro que o problema do calendário brasileiro é o campeonato estadual, porque se a gente comparar com os outros times da Europa, lá eles têm o campeonato de pontos corridos e as suas copas, ponto. Então o gargalo é o campeonato estadual. Só que a gente não pode cair no debate, como às vezes acontece até com o Miguel Ángel Ramírez, que as pessoas ou só defendem ou só criticam. O campeonato estadual, tu não pode simplesmente acabar o campeonato estadual no Brasil, embora não exista em nenhum outro lugar do mundo, porque o Brasil, a rivalidade é regional, a gente não tem uma rivalidade nacional. Nem Flamengo e Corinthians fazem uma rivalidade nacional como o Barcelona e Real Madrid, por exemplo. Nós temos rivalidades regionais. Qual é o gol que o torcedor do Corinthians lembra mais? O do Basílio em 77 ou do Guerreiro no Mundial? Acho que é o do Basílio. O torcedor do Flamengo faz aniversário do gol do Petkovic numa final de estadual contra o Vasco de falta em 2001 até hoje, mais que o gol do Nunes contra o Liverpool lá nos anos 80. Então a nossa rivalidade é regional. O Colorado quer cornetear o gremista no dia seguinte, ele não quer cornetear o corintiano. Então tu não pode chegar e acabou o campeonato estadual. Não. Os times grandes, de alguma maneira, eles têm que entrar depois. Vem um jeito de entrar depois, entra no mata-mata, primeira fase, só isso. Tem que mudar o tamanho das competições. O Brasileirão não precisa ter 20 clubes. Tem muito time ruim no Brasileirão. Diminui para 18. Pode ser também. Já salva 4 datas. 4 datas em um mês ou 15 dias. 16, Potter. 16. Os times 16 grandes, é espetacular, Pedro. Cair no 2, espetacular. Os times grandes, na verdade, nesses últimos anos, eles estão entrando depois, na hora da onça beber água. Eles aproveitam as primeiras rodadas ou para pré-temporada ou para testar jogadores jovens. O Flamengo, por exemplo, rodadas, o Inter, o Flamengo jogou a maioria dos jogos do Carioca com seu time reserva. Por isso que o jogador não faz 70 jogos, tem que fazer o clube. E fazem até bem isso, tem que fazer isso, tem que aproveitar esse início. Mas isso foi o Flamengo, né? O Fluminense teve que escalar titulares, porque senão não conseguia ganhar seus jogos. O Atlético Paranaense, eu não sei se já botou titulares. Eu não sei se já Jogava botou. com sub-20, né? Não sei se já botou. O Thiago Nunes foi campeão sub-20. Porque eles viajavam para a Copa A maioria não bota titulares no Campeonato Gaúcho lá no início. É muito raro.
É muito raro, o Grêmio Internacional usam muitos meninos. Principal esse ano, por exemplo, deu férias. O que aconteceu? Jogaram muitos meninos lá no início. Mas é Depois- que a Copa do... Opa, vai lá, Guerra, desculpa. vai lá. Depois, na hora da decisão, aí tu bota os cascudos para decidir, tudo isso e tal. A maioria tá fazendo isso. Mas aí se os meninos Mas é que perdem 2 jogos, chama os cascudos de novo, Guerrinha. Eu acho assim, Inter só que fez tem que isso. tentar ajustar o calendário estadual. Não precisa ser uma fase de classificação inteira entrando Inter e Grêmio. Tá, claro que os times do interior não vão gostar disso, eu sei que não. Mas é tu tentar entender que tu tem um problema de calendário que tu tem que tentar solucionar ideia- sem acabar com o Mas estadual. A não ideia pode do acabar com o regional- estadual, Pedro. A ideia Pedro, do tu não regional, pode acabar. Leonardo, é a seguinte, ó, deixa eu explicar, só dizer uma coisinha. O mercado de Grêmio Internacional é no Rio Grande do Sul, não é no Rio de Janeiro, não é, lá no Ceará. Então, eles também têm que dar um pulinho no interior para o cara de Erechim poder ver o jogo, para o cara de Passo Fundo poder ver o jogo. Estadual podia, tem- estadual tem- podia ser tem uma, uma podia questão, ser uma Pedro. Copa do Mundo com 4 sedes no interior, sempre no interior. Sempre no Faz interior. oitavas, Agora, quartas, semifinal, pronto. fazer Tem uma questão fase que ela é de grupos. estrutural. Tem uma questão que ela é estrutural no nosso futebol, até por essa peculiaridade que o Diogo disse, da gente ser um país continental e de ter as rivalidades locais, o regionalismo, é de ter uma base da pirâmide para produzir jogador, para absorver jogador, para que esses nossos times possam buscar jogadores lá também. Porque tu não vai viver só do jogador top de linha. Tu vai Tu quer ver? precisar abastecer os clubes. Então Quer tem ver uma como a gente pirâmide que ela aprende? precisa ser abastecida. A gente Quem aprende reclamou no da interior. Superliga não pode querer acabar com o campeonato regional, né? É, claro. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que a gente aprende no interior. Tu quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil? Que vai faz? no MEC. É. Toma. Tá aí. Vai no MEC e pergunta. Opte Qual pela é? Facate, que é a faculdade de Taquara, tá? Vai lá. Taquara, interior do estado, tá? Tintas Killing, fabricado em Novo Hamburgo, pelo Milton Kidd, lá e a turma Interior toda, do tá? estado. Interior do estado, tá? E para calcário e argamassa, confia na FIDA. Sabe onde é que é a FIDA? Quando? Onde? Agora eu não me lembro como é o nome da cidade lá. Mas deve ser interior do estado. Não, é interior, claro, ali perto de Bagé ali. Quem vai para Bagé lá, Então, não lembro. melhor É. parte do estado. É espetacular. Bom, dito isso, um abraço para vocês. Foi muito bom tê-los. Amanhã tem mais. Nenhuma e hoje novidade? tem um. Hã? Não, ninguém ligou. Não, o Julinho não, Guerrinha. Não, Pá, o Julinho minha deu esperança era um o recado Guerrinha. ontem. mas- Fide é. Caçapava do Sul e outras cidades do interior. Caçapava, pode ser Caçapava, tá. Deixa eu só te dizer, eu estou muito preocupado em saber quem dará o curso de beijos para Adroaldo Guerra Filho, uma vez que o próprio esqueceu como se faz. Vai aparecer candidata. E daí tem uma coisa que eu já vou deixar claro, eu estou disponível em qualquer horário. Ô, Guerrinha, se ficasse solteiro, Guerrinha, hoje, ficar solteiro, né? Não tô falando que tu quer. É pra gastar. Se ficasse solteiro, como é que seria assim hoje? Como é que tu faria isso? Como é que tu voltaria aos campos? Não O teu tem, trabalho não. físico não é mais o mesmo, né? Não, mas em pandemia tá prejudicado agora. Quarta, domingo ou só domingo, Guerrinha? Duas O meu- coisas não, hipotéticas. quarta, domingo. Não existe O meu pandemia e tu tá trabalho- solteiro. O meu Como é que trabalho seria? físico foi até os 19 anos só, depois eu parei. Mas tu preservaria para jogos fora de casa ou não? Depende, se fosse decisão de campeonato, até me preservaria. Guerrinha é o craque Fiat Lux, só risca na caixa. O Guerrinha é Alemão, mata-mata. fala, alemão. É mata-mata o Guerrinha. Fala, alemão. Pedro, Gaúcha Mais vai acompanhar durante a tarde a continuação da